E eu deixo o link lá também no Cigarro. Pronto, iniciou aí a gravação. Deixa agora eu compartilhar aqui a tela. E aí, todo mundo está enxergando? Deu certo? Beleza. Show de bola, vamos lá começar então. Só ver se está baixando direitinho. Só vou dar uma informação complementar. Se eu ficar olhando muito para o lado, não estiver olhando às vezes para a câmera, é porque eu estou usando aqui 2 monitores. E os meus slides estão aqui do lado direito. Como às vezes eu posso fazer alguma complementação nos slides, então é por isso que eu estou aqui olhando para o lado de vez em quando. Eu não acho que eu estou focado no conteúdo. Então vamos lá. Como eu disse, eu vou fazer primeiro aqui, gente, uma apresentação geral do que é a combinação do Lean com o Six Sigma, e aí depois a gente avança especificamente no Six Sigma. Que eu acho que aí vai ficar mais fácil para a gente entender, tá bom? Então a ideia desses primeiros 2 dias é fazer mais um overview, uma visão geral, depois a gente entra com mais profundidade no método e também nas ferramentas, beleza? Então a gente vai ter algumas aulas aqui mais expositivas, alguns cases, uma série de ferramentas, não vou perder tempo com isso. Depois vocês podem, com calma aí, já falei a respeito disso no início da aula, tá bom? E o nosso objetivo aqui é compreender o Six Sigma, verificar o seu método, entender como fazer a medição do DMAIC, do DPMO, e quais são as principais ferramentas que nós usamos para cada uma das etapas do Six Sigma, tá bom? Quem já fez algum curso de Lean ou de Six Sigma, essa parte do overview talvez não seja muita novidade. Para quem não, se sentir alguma dúvida ou achar que eu estou um pouco rápido, por favor, entre em contato, coloca no chat ou interfira do modo que achar mais apropriado. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o que é o Lean e o que é o Six Sigma aqui, para que a gente possa já dar esse entendimento geral para a turma, certo? E por que essa combinação ela é tão interessante? Por que vale a pena a gente trabalhar dessa forma? Esse é o ponto mais importante nesse momento. Deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente trabalhar. Quando a gente fala em Lean, não importa se é para Lean, vocês vão ver muito esse termo, Lean Manufacturing, Lean Production, tá bom? Lean Office. Independente de qual seja o termo final aí, se é produção, se é escritório, se é fabricação, não importa, o que interessa aqui é Lean. Lean nada mais é do que um sistema de produção enxuta. Procurar soluções para desenvolver nosso serviço, desenvolver nossos produtos de maneira rápida, de maneira enxuta, com baixo custo, e entregar o serviço e o produto com qualidade. Já o Six Sigma, ele também visa a melhoria da qualidade, mas ele não olha tanto para o desperdício. A ideia do Lean é olhar desperdício. Já o Six Sigma, o foco dele é reduzir variação. São coisas diferentes, tá? Por isso que juntar os dois é uma combinação tão perfeita. Porque o Six Sigma, ele tem uma preocupação em reduzir a variação de qualquer processo. Você tem um processo lá de produtos, vamos supor que você fabrica lá 1.000 produtos. Desses 1.000 produtos, você vai fazer uma análise de qualidade, verifica que tem um percentual lá de 10% com defeito. E aí você vai verificar que esses 10 estão muito longe do nível de qualidade, das especificações que você definiu. Essa distância é o que nós chamamos de variação. A gente quer acabar com essa variação. E é isso que o Six Sigma faz na sua essência. Ele ataca, através de um método rigoroso, qualquer tipo de variação que existe no seu processo produtivo, aumentando o seu nível de produtividade. Então, ele consegue usar melhor a sua capacidade de produção de qualquer empresa ou de qualquer processo. Já o Lean, ele olha para esse mesmo processo, não está preocupado com a variação, mas está preocupado com o desperdício. E os 7 tipos de desperdícios mais conhecidos, que a gente vai estudar aqui, que é a sobreprodução, transporte, movimentação, e entre outros. Então, nós temos 2 lógicas de pensamento olhando para o mesmo problema de formas diferentes. E quando a gente casa os dois, é um mundo, vamos dizer assim, perfeito, porque você consegue aumentar a capacidade, melhorar a performance e o desempenho de um processo e, ao mesmo tempo, eliminar desperdícios, melhorar o fluxo e, por consequência, a produtividade. Por isso que a gente adota os dois, certo? É normal, às vezes, a gente verificar no mercado que tem pessoas, alguns profissionais só gostam de usar o Lean.
e outros só gostam de usar o Six Sigma. Não tem problema, vocês podem seguir por esse caminho, certo? O que nós propomos aqui é oferecer para vocês algo mais completo, certo? Inclusive, vocês poderão, no futuro, adotar as duas de maneira separada. Agora, quem quiser ter um método mais robusto, que abraça diversas possibilidades, aí eu sugiro a combinação dos dois, como proposto aqui nessa figura, certo? Então, nós temos aqui o Lean, cujo grande objetivo é eliminar desperdícios através da redução de perdas. Fluxo contínuo, algo que a gente vai aprender aqui ainda mais para frente, então fiquem calmos, isso aqui é só uma ideia geral por enquanto. Fluxo contínuo é você ter fluxo sem paradas, sem estoques, reduzindo os custos operacionais. Enquanto que o Six Sigma ele visa reduzir variação, melhorar a qualidade de todas as atividades, certo? Ele ataca todas as atividades e, por fim, busca a otimização dos processos. Então, gente, a ideia é fazer essa combinação. Ambos. O Lean ele é um pouco mais de curto prazo, certo? Ele é mais simples, aplicado, bem mais simples. O Lean, por isso que ele está sendo muito usado nas empresas. O Lean você consegue ali em um mês desenvolver projetos, certo? Até com menos tempo. Então ele é uma ferramenta que muitos gestores gostam de adotar em função disso, por ser rápida a aplicação. E essa foi a ideia da Toyota quando ela criou, tá bom? E enquanto o Six Sigma ele é mais de médio a longo prazo. Por quê? Devido às ferramentas que são utilizadas, são um pouco mais robustas, você vai analisar com mais profundidade uma série de variáveis que compõem o processo, certo? Por isso que existe essa distinção, e tudo isso que eu falei aqui para vocês vai ficar muito mais claro quando nós nos debruçarmos em cada uma dessas abordagens, certo? Eu só gostaria que vocês tivessem noção, neste momento, para quem não tem contato nenhum com essas ferramentas, vem de outras áreas, entender um pouco. Nós estamos falando de duas abordagens cujo objetivo é a melhoria de processos, mas uma faz isso através da eliminação dos desperdícios, enquanto que a outra faz isso através da redução da variação, das variáveis que influenciam no resultado de um processo ou da produção de um produto, não importa, certo? Essa é a ideia que é importante a gente nivelar desde o início. E aí vocês começam já a olhar isso para o negócio de vocês. O que isso significa, né? Para quem trabalha em saúde, o que é reduzir variação? O que é eliminar desperdício? Já tem um mundo de possibilidades. Você, de repente, ter muitas atividades de preenchimento de formulários manualmente, isso pode ser considerado um desperdício, do ponto de vista de escritório. Isso pode ser feito de maneira automática, por exemplo. Você tem muita variação no atendimento de pacientes, e isso pode gerar um problema de qualidade. Alguns pacientes serem melhor atendidos do que outros. Então, a gente vai tentar reduzir a variação nas diferenças de atendimento e, ao mesmo tempo, reduzir os desperdícios, como, por exemplo, de tempo, porque o cara ficar digitando formulário que não precisava. Isso não agrega valor. Então, já começa a tentar levar isso para a nossa realidade, conforme vamos discutindo isso ao longo dessa aula, beleza? O que ainda vale a pena destacar, que eu acho que são pontos importantes aqui no início. O Lean, o que significa Lean, né? Ainda não cheguei a dar esse detalhe para vocês. Lean é a tradução enxuto, certo? Tradução geral, por isso que eu falei que é redução de desperdício. O Lean, ele identifica problemas no fluxo, enquanto que o Six Sigma melhora a capacidade. E eu acho que essa figura, ela mostra bem isso. O Lean, como resultado final, ele acaba por eliminar atividades que não fazem muito sentido para o processo produtivo, que a gente nem percebe, ou atividades que são duplicadas. E provavelmente vocês aprenderam isso quando estudaram modelagem de processo. A modelagem de processo, ela faz isso. Quando a gente começa a modelar o processo e ver o as-is, como ele é hoje, muitas vezes a gente percebe que tem um monte de atividades que são feitas por 2, 3 pessoas diferentes e isso se reproduz ao longo do processo. E você pode eliminar essas atividades, deixar com uma pessoa só. Por que às vezes eu tenho 3 pessoas para autorizar um determinado tipo de atividade, em que só uma precisa fazer isso? Então, o Lean, ele melhora esse fluxo através do redesenho de um processo, eliminando atividades que não são necessárias, enquanto que o Six Sigma, ele ataca as atividades que são críticas. As atividades são importantes, buscando o máximo de otimização dele, ele potencializa o uso daquele recurso. Então, você tem uma abordagem
que elimina o que não é necessário, por isso que a abordagem é lean, enxuta. Vamos reduzir o máximo que a gente puder, porque assim você vai ser mais rápido, sua capacidade de resposta para o cliente é muito maior. E enquanto isso, eu tenho o Six Sigma atacando ali as atividades de tal maneira que eu vou aumentar a sua performance, o seu desempenho. E aí você tem um processo mais enxuto e ao mesmo tempo mais poderoso, vamos dizer assim. Poxa, isso é bom para qualquer empresa, gente. Não é à toa que é amplamente utilizada no mundo inteiro, certo? Então, um resumo bem rápido para a gente fazer essa parametrização inicial, o Lean identifica etapas que não agregam valor e fornece ferramentas para a sua eliminação, enquanto que o Six Sigma, ele visa a melhoria da capacidade e permite a eliminação de etapas adicionais e a redução de tempo. É uma combinação bem interessante para trabalhar e essa figura, ela procura ilustrar um pouco isso. E esse vai ser o nosso desafio aqui, viu, gente? A minha ideia é que a gente consiga aqui ao longo do nosso módulo simular isso onde vocês trabalham, olhar para os processos de vocês, provavelmente vocês já devem ter mapeado nas disciplinas anteriores, e a partir disso a gente pode empregar o uso dessas ferramentas visando enxergar como é que nós podemos tornar esses processos mais eficazes ou mais rápidos, porque quem define o indicador mais importante para o nosso processo é o usuário, é o cliente. O cliente que vai chegar para a gente e vai falar, olha, o que me interessa, o meu objetivo de desempenho é rapidez, é custo, é variedade, isso depende, é volume, isso depende do mercado. Então, a partir do que o mercado define, você olha para o teu processo e fala, eu estou entregando esse valor para o meu cliente está percebendo isso ou não? E é esse raciocínio que permitirá adotar as ferramentas de maneira adequada. Então, esse caminho vai ser todo desenhado para que vocês possam implementar aí com muita facilidade nos seus processos, nas suas empresas e por aí em diante. Então, se a gente fosse, de maneira aqui muito simples, estabelecer uma breve comparação de um processo antes da aplicação do Lean Six Sigma e depois, basicamente isso, nós temos um processo aqui um pouquinho mais longo, com mais atividades. Nossa ideia é tornar ele mais enxuto, mais operacional, otimizado, buscando o cliente mais satisfeito, menor tempo e maior qualidade. É isso que quase toda empresa busca sempre, viu, gente? Reduzir tempo, maior qualidade e cliente mais satisfeito. E essas duas ferramentas, elas permitem fazer exatamente isso. Essa é a ideia principal do uso delas, tá bom? Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, viu, gente, que eu falei? Eu sei que é só uma ideia geral, por enquanto introdutória, mas fiquem à vontade. Vamos lá, avançando. E aqui tem um resumo que eu deixei para vocês, para quem nunca teve conhecimento ou usou ou estudou qualquer coisa nesse sentido, você vai deixar um resuminho aqui nesse quadro, fechando essas argumentações iniciais que eu apresentei para vocês, tá? O Six Sigma, ele melhora a capacidade do processo, certo? Enquanto que o Lean, ele identifica as atividades ou etapas que não agregam valor. Esse é um resumo principal. Combinação disso, a gente consegue avançar bastante. O Lean, ele busca a redução do desperdício, tá? Enquanto que o objetivo principal do Six Sigma é a redução da variação. E a gente combina esses dois, a gente tem aí um bom resultado em termos operacionais. Essa é a minha meta com vocês daqui para frente. E aqui tem mais um resuminho. Eu deixei vários slides aí complementares, eu não vou usar todos, tá? Tem muito slide aí, a gente vai precisar deles todos. Mas eu resolvi complementar para vocês estudarem. Quem quiser estudar por eles, não tem problema. E aí não precisa de um material complementar, fora estes que está disponível aí, os outros que virão em seguida, tá bom? Então, o Lean Six Sigma, de maneira geral, fazendo um resumo aqui, eles otimizam a capacidade de qualquer processo, reduzindo o seu tempo de ciclo. A gente ainda vai estudar o que é tempo de ciclo, eliminando suas variações, certo? Assim, a gente vai conseguir atender melhor nossos clientes e mais rápido com menos desperdício. Eu acho que isso é uma meta de qualquer organização, né? Aqui mesmo na universidade, vocês vão depois ter aula com, se não tiver, já tiver aula com o professor André, talvez com o Josué, entre outros, eles vêm implementando muito as abordagens Lean aqui, na Secretaria de Projetos em diferentes áreas. Setor público, quem aqui é do setor público, acho que tem alguns que se manifestaram, que responderam aquele formulário,
a gente vem aplicando direto, de modo a usar melhor os recursos disponíveis que nós temos aqui na instituição. E é impressionante, com pequenas mudanças, às vezes você só fazendo um mapeamento e adotando o Lean, não precisa nem adotar o Six Sigma, às vezes só com o Lean, a gente consegue encontrar tantas atividades duplicadas, repetidas, que a partir da pequena mudança a gente reduz um processo que levava 3 meses, 4 meses, para um mês. Às vezes 15 dias. A gente tem alguns resultados que são inacreditáveis. Então, acho que até mais tarde alguns outros professores vão até poder falar um pouco mais sobre isso. É impressionante como pequenas mudanças no processo, através apenas da lógica de se pensar em termos de desperdícios, os benefícios que isso traz para a empresa. E sem muitos investimentos, tá? Apenas estudando o processo. Isso aplica também ao setor privado. Pelas minhas experiências, eu tenho vivenciado muito isso, certo? Uma das empresas que eu fiz consultoria, é inacreditável o que eu vi. Era uma empresa que é extremamente tradicional, uma empresa que, na verdade, eu não vou dar muitos nomes, mas é uma empresa grande que trabalha no setor de automobilístico, vamos dizer assim. Um grupo de concessionárias aí, mas é um grupo grande, um grupo gigantesco. Eles atuam no Nordeste inteiro, acho que também tem atuação no Sudeste. E eu fiz um projeto acho que de planejamento estratégico, depois a gente implementou projetos de qualidade. Eu cheguei na empresa, é uma empresa de um faturamento altíssimo. Estou falando de empresa de faturamento de centenas de milhões. Nem eu acreditei quando vi aquele faturamento, mas como os produtos deles são muito caros, eu depois justificou. E eu falei, nossa, essa empresa aqui deve ser muito redonda. Quando eu fui ver e entrar nos processos, mapear processos e conhecer, eu verifiquei que, por exemplo, boa parte dos processos deles eram automatizados. Aliás, eram manual, na mão de uma pessoa só. Se o cara faltasse, ficasse doente, parava as operações. A operação de peças era assim, de revenda de peças, de compra de peças, de uma série de coisas. Era inacreditável. Era como se a empresa tivesse áreas com donos. E com isso, você não conseguia entregar mais resultado com qualidade para os clientes. E quando foi que eles se preocuparam com isso? Quando chegaram os concorrentes. Durante muitos anos, eles não tinham concorrente na região. Jogava Rio Grande do Norte, Paraíba, eles não tinham concorrentes. Quando começaram a chegar uma, duas, três empresas com operação muito mais enxuta e eficaz, eles ficaram assustados e não sabiam o que fazer. E aí, quando eu fui numa empresa com faturamento altíssimo como eles tinham, dona do mercado, eles meio que se acomodaram. E aí você tinha processos extremamente atrasados lá dentro. Então eu fiquei surpreso, eu achava, era um dos primeiros projetos que eu fiz de Seis Sigma, eu falei, nossa, eu não imaginava ver isso numa empresa assim tão sólida no mercado. E a gente começa a perceber que é uma questão de maturidade empresarial, maturidade de processos. Como vocês viram, ainda vão estudar um pouco sobre isso. Nem todas as empresas têm maturidade de processo. A própria universidade não tinha, já tem muito mais nos últimos 10 anos, e outras instituições são assim. E talvez vocês estejam em instituições que não tenham muita maturidade em processo. E agora é uma oportunidade, num curso desse como vocês estão fazendo, nessa especialização, de enxergar isso. Espera aí, deixa eu ver a maturidade desse processo, vamos mapear todos esses processos, vamos desenhar essa organização, depois de desenhar essa organização, aplicar essas ferramentas. E foi o que a gente fez naquela consultoria. Arrumamos a casa e aí passamos a rodar as ferramentas ali para mostrar para eles que era possível ter uma produtividade muito maior usando ferramentas muito simples. Então, essa é a ideia de tentar enxergar um pouquinho a gestão de processos. Por isso que eu gosto muito dessa área, tá certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai direcionar o nosso discurso aqui, nossa atenção, especificamente para o Seis Sigma, tá bom? E aí, no encontro de amanhã, eu vou falar só sobre o Lean, certo? Que eu acho que essa é uma combinação mais perfeita. O que é o Seis Sigma? Né? Como que a gente pode definir isso? Por que ele é importante e de onde ele veio? O Seis Sigma em si, em termos de técnica de qualidade estatística, ela não é nova. Eu coloquei essa figura aí apenas por curiosidade para vocês. Algumas teorias estatísticas do Seis Sigma, ele já vem de Gauss, Shillhart, Pareto, são ferramentas que a gente vai ver aqui ao longo do nosso curso. Então, uma série de ferramentas que o Seis Sigma usa, ela não é nova, tá bom? O que é novo no Seis Sigma é o método, a forma de pensar, certo? Muitas ferramentas que o Seis Sigma emprega é as mesmas ferramentas que, por exemplo, que a teoria da qualidade total empregava, algumas de qualidade, ciclos de controle de qualidade,
e entre outras que existiram ao longo do tempo. O que o Seis Sigma fez foi criar um método muito mais robusto, disciplinado, rigoroso, baseado em dados. Mas aqui vocês têm apenas um histórico de vários profissionais, matemáticos, estatísticos, entre outros, que desenvolveram diferentes técnicas de gestão ou de ferramentas aplicadas e que depois elas foram condensadas dentro de um método sistemático para a melhoria dos processos organizacionais. E quem foi que criou isso? Motorola. Tá? Foi a Motorola quem desenvolveu esse método. É muito importante saber de onde veio, até para vocês não confundirem com outras coisas, tá bom? Senão as pessoas confundem, eles não sabem o que estão falando por aí. Tem muita gente falando bobagem, a ideia é que vocês tenham pelo menos essa base. Aqui foi a Motorola quem criou, e o engenheiro, foi o engenheiro que criou isso, tá, gente? Bill Smith. E quem conhece um pouco do Seis Sigma talvez saiba a sua origem, por que ele foi criado. O Seis Sigma, gente, ele foi criado, esse método, porque ele vai falar assim, pô, para que alguém criou de novo o método de qualidades? Já existia qualidade total, já existiam outras abordagens do ciclo de Deming, PDCA, por que mais um método? Porque boa parte desses métodos não funcionavam em alguns tipos de instituições, que foi o caso da Motorola. E aí a gente precisa abrir um parênteses aqui e contar um pouquinho essa história da Motorola. A Motorola, ela praticamente quebrou nesse período da década de 80 e início de 90, por dois motivos. Por um projeto horroroso que ela desenvolveu no desenvolvimento de celulares, baseado em tecnologia digital via satélite. Talvez vocês conheçam a história. Ela é bem conhecida, ela é um marco, tanto na área de marketing quanto na área de produção e qualidade, e por um problema enorme que ela tinha de qualidade, certo? Isso gerou um problema de custos gigantesco para ela. O seu faturamento, apesar de um faturamento alto, ela tinha prejuízo. Ela tinha um prejuízo pela quantidade de defeitos que ela tinha. Por mais que ela produzisse 10 milhões de equipamentos, era tanto defeito que os prejuízos eram enormes. E ela tinha que resolver esse problema. Então, ela tinha uma combinação de duas situações. Um sistema de fabricação cheio de problemas e um produto que ela lançou extremamente caro. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas ela lançou, se não me engano, um produto chamado StarTech. Não foi StarTech, foi o... Tinha outro nome, Iridium, eu acho. O Iridium. Ela lançou o Iridium, que era um telefone via satélite, que a ideia deles era ter um sistema de comunicação global. Era a grande ideia deles, vão ter um sistema de comunicação global, todo mundo vai querer, é perfeito, é uma ideia genial, você vai poder estar dentro de um elevador, você vai poder estar numa praia distante, na sua ilha deserta, lá no meio de umas dunas, em qualquer lugar, você vai poder acessar esse sistema de telefonia. E aí eles tiveram essa ideia brilhante, ótimo, aparentemente, do ponto de vista de mercado, parece ser muito inteligente. O problema dessa ideia é que você tinha que construir satélites, lançar esses satélites lá para a estratosfera, para viabilizar e disponibilizar esse sinal. Isso é caríssimo. Eles gastaram nesse projeto bilhões. Bilhões. E depois, quando lançaram esse produto, ninguém comprou. E por que ninguém comprou? Porque era um produto extremamente caro, o equipamento em si, o telefone, os minutos também. Então, as únicas pessoas que podiam usar isso eram altos executivos que viajavam muito ou que operavam em áreas extremamente remotas, como, por exemplo, Vale empresas que trabalham com mineração, como a Vale, que você vai para regiões inóspitas ali, cujo sinal é muito fraco, ou pessoas que trabalham embarcadas nessas petrolíferas e assim por diante. Ou seja, ninguém mais comprou esse produto. E ela ficou com esse problema. E agora, eu faço o quê? Então ela somou um prejuízo gigantesco de um lançamento horroroso. Os concorrentes lançaram as tecnologias que a gente conhece até hoje, foi um sucesso. Sem contar que os telefones da Motorola eram grandes, tinha uma antena comprida, e dependendo do modelo, tinha que andar com um decodificador na cintura, ou num carrinho. Era bizarro, era todo errado do ponto de vista comercial. E a fábrica que fazia os celulares e outros equipamentos na época da Motorola que tinham muito sucesso, e aí a gente chega um pouco por que ela criou o Seis Sigma. Tinha muito defeito os produtos. E aí eu pergunto para vocês, por exemplo, você acha que uma empresa que fabrica, sei lá, 10 milhões de celulares por ano, não vou falar nem de celular, vamos falar do processador do celular, o chip, ele produz 10 milhões e tem 10% de defeito. Isso é muito defeito na visão de vocês ou é pouca coisa? Muito. E se falar em 1%, ainda é muito? Você acha que 1% já é uma coisa aceitável? Não, 1% dá para viver, 1% já tá tranquilo, tá aceitável para minha vida. O
que vocês acham? 1% aí. E foi isso que o engenheiro da Motorola se perguntou. Porque quando você pega ali 10 milhões e você identifica que no final você tem 1 milhão de produtos com defeito, é muita coisa. É muito defeito. É um prejuízo enorme de retrabalho, às vezes tem que jogar tudo fora, não serve para nada. Quem trabalha com custos, quem é da área da contabilidade, para até mensurar isso é difícil. É complicado. Se você passar isso para 1%, continua sendo um valor gigantesco, ainda é muita coisa. Então, quando a gente pega esses grandes números, para essas grandes corporações, foi de onde surgiu o Six Sigma, e você começa a falar para eles 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de unidades, é normal. E você ter 1 milhão, ter 100 mil unidades defeituosas, ainda é muito defeito. 100 mil. É muita gente insatisfeita. E ainda mais, olha que na década de 80, você ter 100 mil pessoas insatisfeitas, ninguém ficava sabendo. Hoje em dia, 100 mil pessoas insatisfeitas estão no dia seguinte ali no Facebook, no YouTube, Instagram, todas as redes sociais que você pode imaginar, destruindo a empresa. Então, eles tiveram que criar um método que funcionasse, porque até aquele momento o sistema de gestão da qualidade total não estava funcionando. E foi daí que o cara falou, não, eu vou criar um método mais rigoroso, baseado em dados, em técnicas estatísticas, para que a gente possa reduzir drasticamente esses defeitos para o que eles chamaram de 3,4 defeitos por milhão de oportunidades, que é isso que significa Six Sigma. Uma tradução direta de Six Sigma é 3,4 defeitos por milhão de oportunidades, certo? Ou seja, é praticamente zero, tá bom? Exatamente, Túlio, basta uma pessoa insatisfeita que a nossa vida já fica caótica. Então, a ideia do Six Sigma naquela época já foi essa, falou, Motorola, a gente tem que resolver isso. Aí esse engenheiro criou esse método. Eu vou explicar depois com calma o que significa direitinho esse 3,4 defeitos por milhão de oportunidades, tá, gente? Eu só quero que você tenha esse parâmetro na cabeça, essa ideia. O importante é colocar essa semente na percepção de todos, porque a gente olha para o nosso negócio e fala, poxa, eu tenho um negócio pequeno. Aí o cara fala, não, eu escuto muito isso. Quem já fez trabalho no Sebrae e já pesquisou, por exemplo, já fiz várias pesquisas ali com empresas no Alecrim, empresas pequenas, e aí eu perguntava às vezes para eles, qual é o seu nível de defeito? Uns 5, 10%. Tem um problema aqui que eu acabo jogando fora, 5, 10%. Aí eu falei, você tem noção do que é isso para sua empresa? Ele falou, não, mas está no meu preço, está no meu preço. Eu já jogava isso no preço e ficava por isso mesmo. Isso é um desperdício gigantesco. Ele podia não estar desperdiçando esses 5, 10%, ainda manter o preço que ele queria e ter um lucro maior, e ter menos problemas de satisfação do cliente. Então, mesmo que a gente tenha uma empresa pequena, a gente minimize um pouco essa relação do quantos por cento ali eu tenho de problemas, mas não deveria ser assim. A gente precisa de um rigor um pouco mais alto em relação a isso. E quem trabalha, por exemplo, com o setor de fluxo contínuo, como empresas de energia, distribuição de água, petróleo, esses caras não têm espaço para ter esse tipo de defeito, tá? Porque qualquer nível de sigma abaixo de 6 ali, você vai ter interrupção de serviço, que é um prejuízo enorme, sem contar que você pode trazer um monte de problemas para a sociedade. Então, a gente precisa de abordagens e ferramentas mais robustas nesse sentido, tá? E essa ideia foi da onde surgiu a Motorola. Por que eu estou contando essa história? Porque todo mundo acha que quem criou foi a GE, porque ela ficou conhecida pela GE. O Jack Welch, para quem não conhece, Jack Welch é uma figuraça, tá? O Jack Welch foi um dos maiores CEOs aí. Deixa eu mostrar aqui a carinha dele. Para quem não conhece o Jack Welch, não tá muito boa essa figura aí, mas tá valendo. Esse é o Jack Welch, ele tem esse livro chamado Segredos do Executivo do Século. Quem quiser ler esse livro, é bem interessante. Ele é um livro que ele conta da sua história e fala muito do Six Sigma. Eu não esperava isso quando eu li esse livro, mas ele fala. E ele abraçou o Six Sigma de uma forma inacreditável, entendeu? Exatamente. De uma maneira inacreditável, porque quando ele descobriu o que a Motorola estava fazendo, como ele era muito agressivo, ele era extremamente agressivo, o Jack Welch, ele era um daqueles caras que adorava a gestão de processo. Quando inventaram o redesenho de processos, downsize, ele sempre abraçou essas coisas todas. Mas o que interessa aqui saber dele, quando ele viu a Motorola implementando tudo aquilo, ele simplesmente pegou esse engenheiro e falou, meu amigo, vem para cá. Eu pago o que você quiser, mas me traz isso para a GE. E foi isso que ele fez, mais ou menos como o clube de futebol fez. Chegou lá o PSG, pagou milhões e tirou o Neymar e levou para o Paris Saint-Germain.
Ele fez mais ou menos isso, foi lá na Motorola, tirou o engenheiro e levou para a GE. Só que ele foi além, ele chegou para o cara e falou o seguinte, olha, eu não quero o Six Sigma só aqui no setor de produção, não. Eu quero o Six Sigma na empresa inteira. E ele aplicou o Six Sigma em toda a organização da GE, que levou ela para um nível de eficiência nunca antes conhecido nas empresas. Por isso que ficou tão famoso assim o Six Sigma, tá? Não pela Motorola, mas aqui pelo nosso amigo Jack Welch, que popularizou toda essa aplicação dentro das empresas. E ela era tão importante para a GE, não sei se vocês sabem, a GE tem uma universidade própria dela nos Estados Unidos, que todos os profissionais deles que se tornaram black belts, eles mesmos davam aulas para os seus funcionários, eles qualificavam todos eles dentro da lógica. Na época só existia Green, Black Belt e o Master Black Belt. Hoje existe White, Yellow, existem outras categorias. Na época isso era menos usual. E isso em 95. Aplicou, foi um sucesso, teve uma redução de custo gigantesca. E a partir daí, isso passou para o mundo inteiro. Por isso que hoje todo mundo exige certificação. Porque é algo tão comum nas empresas internacionais que eles acabam exigindo essa certificação, certo? Então, a ideia geral que eu gostaria de passar um pouco sobre esse histórico, eu acho que vale a pena vocês conhecerem, certo? Aqui tem um resumo das áreas da qualidade, que vocês não precisam se preocupar muito com isso. Isso que foi tudo explicado. E aqui tem umas curiosidades para vocês, certo? Que eu acho que vale a pena, né? Quais são os grandes benefícios aí do Six Sigma para a maioria das empresas? A Motorola, por exemplo, ela teve ganhos assim, acima de 2 bilhões. No início da década de 90, a Light Signal também, acima de 1 bilhão. Esses ganhos todos obtidos, gente, que eles costumam colocar na literatura, são ganhos que eles obteram pela redução de custos e pelo um processamento mais eficiente das operações. Vamos lembrar que as empresas trabalham com números muito grandes, então qualquer ganho tem uma escala gigantesca. Tá bom? Só alguns dados para vocês terem uma noção, deixei aí para quem quiser dar uma olhadinha, tá certo? Só a GE, só para vocês terem uma ideia, a GE teve uma empresa, ela teve aqui 25 bilhões de dólares de benefícios aí só da aplicação, logo de início, certo? E tem vários casos de sucesso que eu vou deixar aqui de curiosidade para quem quiser ler, não vou ficar falando muito sobre eles, para a gente não perder muito tempo com isso, mas acho que vale a pena para quem tiver interesse ou quiser usar esses dados para alguma coisa, fica aí disponível para todos, tá bom? Vários cases, exemplos. Aqui no Brasil, Brasmota, por exemplo, foi as primeiras a empregar. Fica aí como dica. Muito bem, gente. Vamos agora para o que interessa de definição que eu preciso que vocês saibam. Finalmente, professor, o que é Six Sigma? Eu já entendi de maneira geral a importância, já vi que o foco dele deu para entender. Como é que a gente pode definir isso de maneira mais clara? Como é que eu devo usar isso no meu dia a dia e disseminar essa informação para os meus colegas de trabalho, para aqueles que venham a adotar futuramente? Eu trouxe aqui uma definição de vários autores e eu vou resumir naquela que eu acho que é mais importante, que vocês devem seguir daqui para frente para a vida de vocês, tá bom? Então, o Six Sigma, ele é uma metodologia que engloba uma perspectiva estreita de compreensão das necessidades e interesses dos clientes. Então, primeiro, já guardem, o Six Sigma, foco no cliente. Resumo é esse, lembre sempre disso. Ele sempre olha todo o processo a partir do cliente. Ele não olha da perspectiva interna. Toda essa lógica da perspectiva interna da empresa não funciona no Six Sigma. Isso já foi superado há muitos anos, certo? Então, primeiro ponto, lembre-se, foco no cliente. Segundo, é uma abordagem fortemente disciplinada, baseada em fatos, dados e análise estatística. Então, as coisas têm que guardar. É focado no cliente, é uma abordagem extremamente disciplinada, baseada em dados e análise estatística, cujo grande objetivo é a melhoria e a reinvenção dos processos de negócio, certo? Então, se você focar no cliente, a partir de métricas, essa é a grande inovação do Six Sigma, talvez isso para vocês não seja muito novidade, mas a grande inovação do Six Sigma foi pensar nos processos a partir de dados, criar indicadores, medir esses dados, para quê? Para melhoria e reinvenção dos processos. É isso o que o Six Sigma faz, tá bom? Quando as pessoas me perguntam qual é a grande diferença do Six Sigma para a gestão da qualidade total, a grande diferença está exatamente aqui.
dados e análise estatística, certo? Esse é o grande. Eu sei, o método é um pouco diferente também, mas essencialmente é isso. É olhar para o cliente de uma maneira que eu possa medir a performance continuamente de todos os meus processos críticos, chave do negócio, que é uma definição que eu acho que vocês já têm bem definida na mente de vocês, lá no módulo de gestão de processos e modelagem de processo. É fundamental vocês saberem o que é processo crítico, o processo-chave de negócio, os processos de apoio e de suporte, tarefas e atividades. A combinação desses elementos é o que vai permitir você promover as mudanças. Então, o Seis Sigma, ele olha para os processos-chave de negócio, que são aqueles que impactam diretamente o consumidor, a sua percepção de qualidade, a performance do produto, e isso impacta de alguma maneira as questões físicas e a saúde desse funcionário. E assim você faz as melhorias sobre esses processos através de dados, através de medição. E esse é o grande problema da maioria das empresas, elas não medem absolutamente nada. Não é do nosso perfil gerencial da maioria das empresas, é algo que vocês vão mudar. Vocês vão criar indicadores para medir os processos-chave de negócio, para promover as mudanças necessárias a partir da visão do cliente. É isso que o Seis Sigma quer, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Por favor, são as intenções que vocês acharem apropriadas. Eu trouxe outras definições complementares, tá? Para a gente ir esclarecendo aos poucos. Existe a definição global, já entendemos para que ela é para melhoria contínua, que ela usa estatística. A outra definição que usam muito no mercado sobre o Seis Sigma é que o Seis Sigma significa 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Que a gente reduz isso no DPMO. Tá? DPMO. Tá bom? Então, se você estiver em algum lugar, participar de alguma reunião e o cara fala Seis Sigma, você já sabe que está falando em 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Certo? Esse seria o entendimento técnico do termo Seis Sigma, tá bom? Tem a definição gerencial, que foi aquela que eu acabei de apresentar, e tem a definição técnica, que é 3,4 defeitos por milhão de oportunidades, e mais para frente eu mostro como é que se chega nesse número. Tá? A gente complementa essa definição. Então, já Linderman, que é um outro autor importante da área, um dos grandes também da área de Seis Sigma, ele procura sintetizar toda essa ideia dizendo que ele é um método sistemático e organizado para a melhoria de processos, baseado em métodos estatísticos, científicos, para a redução dramática das taxas de defeito. Aí você já começa a perceber que começa a repetir as definições de forma diferente. Mas todos eles falam a mesma coisa. É você focar no cliente através de ferramentas estatísticas, dados e fatos, de modo a melhorar os serviços, redução dos defeitos e assim diante, que na verdade quer reduzir a variação. Então, a partir aí dessas definições, eu acho que ficou bem claro o que é essa definição, certo? Uma outra forma de analisar o termo estatístico 3,4 defeitos é você dizer que o seu processo tem 99,99966% de perfeição, que é praticamente zero, né? É um nível de performance muito alto. E assim você consegue incrementar os seus lucros. Se for mais eficiente, você aumenta seus lucros. Por que eu acho muito importante implementar o Seis Sigma? E o Lean. Vamos falar um pouquinho da pandemia. A pandemia trouxe um bom desafio para várias empresas. Todas elas são obrigadas agora a ser mais eficientes no que estão fazendo. Por isso que o Lean Seis Sigma é tão importante também. Você obrigou muitas organizações a olhar para os seus processos e falar, peraí, eu estou fazendo da melhor maneira possível essas atividades, porque o meu custo ele vai se manter, eu não vou ter receita, como é que eu vou sobreviver nesse período? Eu preciso enxugar. Muitas empresas passaram por esse momento de enxugamento e aperfeiçoamento dos processos. Se você faz isso num período como agora, que um período não pandêmico, vamos dizer assim, usa esse raciocínio para qualquer período, você enxugando seus processos e tornando eles cada vez mais eficazes, você vai ter ganhos. Você vai sobrar uma margem, ou seja, você vai incrementar os seus lucros naturalmente. Então, eu acho que é extremamente válido pensar dessa forma. A grande dificuldade que as empresas têm, na verdade, é tempo. É o que eu vejo quando eu aplico os projetos. Eu, geralmente, quando vou aplicar um projeto, chego lá, vem fazer uma consultoria, uma assessoria, qualquer coisa. Quando eu chego na empresa, qual é a dificuldade? Os caras não têm tempo, porque o dia a dia já absorve tanto
que ele não consegue acrescentar uma atividade de melhoria de projetos, melhoria de processo. E aí não tem no DNA da empresa esse tipo de aplicação. Isso é que tem que mudar, essa cultura, essa visão. O ideal é que todo mundo tenha um DNA de melhoria de processos para já fazer isso no dia a dia, ser algo rotineiro. Isso é um pouco da lógica do sistema Toyota de produção. Certo? Fica aí a definição para vocês. Aqui tem um resuminho que eu gosto de colocar do Six Sigma, que é sempre olhar para o cliente. A partir disso, você passa a reduzir defeitos através da redução da variação, certo? Então, é uma lógica simples. Para isso, a gente tem que sempre centralizar no alvo, para reduzir essa variação, aumentando o rendimento do processo, e assim você deixa o cliente satisfeito e você tem maior lucro. É isso que o Six Sigma faz, gente. Então, a gente vai ver muito aqui variação. A gente tem que reduzir a variação dos processos. Vamos pensar aqui no McDonald's, por exemplo. O McDonald's, os caras têm lá, quem gosta de olhar para o McDonald's da perspectiva de processos, vocês olham a linha de fabricação dele, de produção ali do hambúrguer, vamos dizer assim. O que a gente enxerga ali dentro? Todo um processo desenhado para reduzir essa variação e reduzir os defeitos. Tá? O que é reduzir essa variação? Todos os movimentos são feitos iguais, você tem o tempo exato para assar a carne, você tem o momento certo para fazer a montagem, a forma de fechar a caixinha, tudo lá é precisamente definido e medido, de tal forma que você entrega sempre o produto da mesma forma, ou pelo menos você está objetivando isso. Esse tipo de lógica tem que ser replicada a qualquer tipo de processo organizacional, não importa se é uma indústria ou se é um escritório. Conseguir fazer isso, as chances de sucesso e de aumentar o seu lucro, ela é muito maior. E o McDonald's é uma grande escola disso, ela foi a primeira a inventar esse tipo de lógica de produção para serviços híbridos, e ela continua se reinventando até hoje, para conseguir manter os preços mais acessíveis para o consumidor, porque ela não vai conseguir sempre repassar o preço para o cliente. Então, ela precisa buscar melhoria nos processos continuamente, fazendo mais rápido, fazendo em maior quantidade, e ao mesmo tempo mantendo a qualidade de tal forma que o cliente fica feliz. Exatamente, Vitor sugeriu aqui um interessante que fala um pouco sobre isso. Mas eu sugiro para vocês irem além. Vocês conseguem visitar a cozinha do McDonald's. Quem tiver curiosidade, vá lá, vale a pena. Quando eu falar um pouco mais sobre o Lean, eu vou voltar um pouco a esse exemplo do McDonald's, porque hoje o McDonald's usa o Just in Time. E vamos lembrar que até pouco tempo atrás, o McDonald's ele empregava abordagem de produção em massa. Não é mais assim, não é massa pura, eles adotam Lean lá dentro. Então, eu recomendo uma visitazinha lá no McDonald's, quando você for fazer um lanche, para quem frequenta, aproveita e vai na cozinha. Nem precisa entrar, ali do lado de fora dá para perceber quase tudo. Depois eu me aprofundo um pouco mais a respeito disso. É bem interessante, certo? Portanto, o Six Sigma aqui, representado por essa lupa, ele vai ali olhar o processo de maneira profunda, esses processos internos, e procurar investigar e melhorar ele da melhor forma possível, usando as ferramentas que nós conhecemos, certo? E como é que ele faz isso geralmente? Ele olha o Y que a gente chama de defeito. Vamos supor que você identificou um defeito numa empresa. Vou dar um exemplo aqui até de uma que eu fiz. Teve um trabalho que eu fiz, que era bateria de aparelhos auditivos numa empresa. E ela estava com um defeito. O tempo de uso dessa bateria estava pequena. Vamos supor que ela deveria durar, num uso normal, deveria durar ali 2 anos. E por algum motivo, ela estava durando só 4 meses. Esse defeito a gente coloca aqui. O tempo, ele é aplicado aqui. O tempo de disponibilidade está reduzido em tantos %. Quais são as causas disso? São esses X aqui. A gente levanta todas as causas, certo? Que podem levar a esse defeito. A gente estuda todas as causas que podem levar a esse defeito, que esses estudos podem ser feitos de maneira estatística ou não, vai depender do problema, e procura resolvê-los. Então, existem aqui diversas variáveis que entram no processo, que podem estar levando, consequentemente, a um defeito específico. A gente precisa resolver. Nesse exemplo aqui, eu coloquei o consumo de combustível do carro. O consumo de combustível, de repente, aumentou em tantos %, está muito maior. O
que pode ser isso? O peso do carro, a marca do combustível, o motorista, octanagem, marca do carro. Aí você tem vários pontos, variáveis aqui que você vai analisar. Você pode até rodar uma regressão aqui, ou usar outras ferramentas, chegar à conclusão que, na verdade, o único elemento aqui que está influenciando no consumo pode ser, de repente, a octanagem, ou só a marca do combustível, ou as duas juntas. Resolvendo isso, você resolve esse defeito. É isso que o Seis Sigma faz no dia a dia, viu, gente? Agora, só consegue fazer isso se você tem o quê? Dados. Essa é a questão. Se você não tem dados, ficou bem bonitinho esse dados aqui, ó. Dados. Não sei escrever com essa caneta. Tem dados. Se você não tem dados, como é que eu vou poder medir o que está influenciando aqui? Certo? Aí alguns vão perguntar, mas professor, eu trabalho com processos no dia a dia, não trabalho com bens tangíveis, eu trabalho com escritório. Tudo bem, aí talvez você não precisa trabalhar com ferramentas estatísticas mais aprofundadas, mas você precisa de dados, certo? Quanto tempo leva de preencher um formulário para outro, fazer um cadastro de um cliente, analisar. Quando você faz todo o lead, né? Quando você faz todo o funil de venda de um produto, todas as etapas, quanto tempo leva cada etapa, tudo isso você pode mapear. Você pode criar indicadores e medir tempo, por exemplo, e aperfeiçoar o processo dessa forma. Então, é possível. Você pode fazer esse... Olha, a gente aplicou Seis Sigma em escritório de advocacia, de contabilidade, em hospital, em clínicas. Não tem restrição, viu, gente? Esse raciocínio, ele pode ser aplicado em qualquer lugar. Não há restrições, certo? Muito bem. Vamos trazer algumas curiosidades aqui rapidamente para a gente entrar no método DMake, que também nos interessa muito falar sobre isso hoje. Aqui reforça um pouco aquele meu argumento inicial. 99% é uma boa medida. Se a gente for olhar em grandes escalas, artigos trabalhados pelo correio por hora, água 10 minutos por dia, 2 pousos incorretos por dia nos maiores aeroportos do mundo, e assim por diante, tá? Só para você ter uma ideia de como 99% é bom para vários setores. Outros exemplos aqui, o nível de 4 sigma, que se refere a 99,38%, são 7 horas de energética por mês. Tá? O nível 6 sigma, que é 3,4 defeitos por milhão, ou seja, 99,999966, é 1 hora de falta de energia elétrica a cada 34 anos. Olha a diferença. Olhando assim percentualmente, parece pouca coisa, né? A gente sai de 7 horas por mês para 1 hora em 34 anos. Então, os impactos são grandes, gente. Por isso a gente gosta de usar essa métrica. A gente sai aqui de 5 mil operações cirúrgicas incorretas por semana para 1,7 operação cirúrgica incorreta por semana. E assim por diante. Tá? São algumas grandezas aí que eu acho que vale a pena ser apresentadas para vocês. Tá? Tem outros exemplos. Quem tiver curiosidade depois de olhar, fiquem à vontade, certo? Eu vou explicar essa figurinha um pouquinho mais para frente, que eu acho que vale a pena, a gente poder, que eu vou querer falar daqui a pouco sobre a medida 6 sigma, para dar tempo, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os principais benefícios da aplicação do 6 sigma, se vocês tiverem que convencer alguém a usar? Não vou perder muito tempo aqui, vou apenas citar para vocês terem uma ideia. Eu acho que é bastante óbvio os benefícios, tá? Primeiro, se aplicou o 6 sigma, diminuição do retrabalho e do desperdício. É a primeira grande contribuição. Não importa onde você aplica. Porque na hora que você aplicou, você resolveu o problema que é um dos maiores que existe, que é o retrabalho. Você quer acabar com o retrabalho, de qualquer tipo. O retrabalho, gente, pode ser um preenchimento errado de formulário. Certo? Eu trabalho também com o setor de saúde, na área de algumas clínicas de algum setor, eu tenho experiência. Por exemplo, chegou lá o paciente, um exemplo clássico, que acontece lá na clínica. De clínica de diagnóstico por imagem. Chegar lá o paciente, você tem que preencher algumas informações nele por causa de plano de saúde e tudo mais. Quem trabalha na área de saúde sabe o que eu vou falar agora. Chegou o paciente e aí você está preenchendo. Geralmente você tem um software de gestão de clínicas, né? E aí você vai preencher nome, um monte de dados, o número, se for SUS, um monte de informações que o SUS exige, se é plano de saúde, um monte de informações que o plano de saúde exige. Essa informação, ela vira uma ficha. Essa ficha, por exemplo, vai lá para dentro, para o técnico que vai fazer uma ressonância magnética. Se essa ficha vai errada, por exemplo, com algum dado do tipo de exame que ele for fazer, ele vai fazer o exame errado.
Quando chegar na mão do médico, o médico, antes de laudar, o que ele faz? Ele verifica qual é o pedido do médico e qual exame foi feito. Aí, de repente, ele pediu para fazer uma ressonância do joelho e fizeram uma ressonância do ombro. Por que isso aconteceu? Por causa do preenchimento da ficha, às vezes, lá na frente. Aí volta a ficha, é feita a correção, faz todo o exame. Olha o custo, o tempo, isso é gigantesco. Tá? Você pode aplicar o Six Sigma aí para evitar isso. Você pode colocar soluções no próprio software para evitar preenchimento errado. Então, eu convivo muito com esse tipo de experiência diariamente. Às vezes, erros de preenchimento de nome do paciente. Se você preencher errado o nome do paciente, na hora de fazer a cobrança dos planos de saúde, ou até mesmo de um SUS ou de outras cooperativas que existem, você simplesmente não é pago pelo que você prestou. Então, parece uma coisa tão trivial, né? Preencher um formulário, às vezes fazer um lançamento junto ao SUS, por exemplo, coisa simples, qualquer coisa errada ali dentro é um erro, esse erro é considerado um defeito, e esse defeito vai te trazer um problema gigantesco, ou de retrabalho ou de prejuízo. Então é aplicável, gente, isso no dia a dia, entendeu? Essa é a grande questão. Por isso que eu gosto de olhar para o processo sempre. Será que o processo está bem desenhado? Será que essa funcionária, essa colaboradora errou por distração? Geralmente não. Geralmente o problema está no processo, não nas pessoas. O processo é ruim. O processo está mal feito. Quando eu comecei a verificar que tinha muitos problemas dessa natureza na empresa, eu falei, poxa, impossível se as pessoas estarem errando nesse nível. Aí quando eu resolvi olhar com profundidade, eu falei, já entendi aqui o que dá para fazer. O problema está no processo. E a gente mudou o processo, mudou as atividades, criou um checklist, pronto, resolveu, hoje está funcionando normalmente, não tem mais esse tipo de problema. Então, o Six Sigma, ele elimina rapidamente esse retrabalho. Eu acho que é importante abrir esses parênteses iniciais, tá bom? Por consequência, aumenta a produtividade, porque você melhora a capacidade de produção de qualquer setor, reduz os custos. Se você reduz retrabalho, você reduz custo. Já começa por aí, tá? Maior participação do mercado, isso é possível, né? Redução de custos, a melhoria da qualidade, você ter uma melhor percepção de marca, na percepção do consumidor, isso gera também mais vendas, melhoria na qualidade geral dos produtos, e tem outro ponto que eu gostaria de destacar que é menos óbvio, melhoria da imagem junto aos clientes, certo? E isso aqui é muito importante, a gente não dá muita atenção. A gente às vezes fica muito preso para a questão operacional e deixa de olhar para a imagem, certo? E aí entra no ponto que eu sei que não é da área de processos, mas acho que vale a pena falar para vocês. Toda a percepção de marca de uma empresa, ela está na mente do consumidor, não está em outro lugar. Então, o posicionamento competitivo de qualquer organização, ela está na mente do consumidor. E o que é posicionamento competitivo? O posicionamento competitivo é a maneira como o consumidor, o cliente, enxerga a sua marca em relação ao concorrente. Ele sempre vai estabelecer essa comparação. Então, é fundamental que você esteja bem posicionado na mente desse cliente. Porque senão, na hora que ele for comparar, ele vai falar, poxa, essa marca não é boa. E dentro do contexto da marca tem tudo, tem o produto, tem os serviços, tudo que você imagina. Então, a construção da sua marca e do seu posicionamento na mente do consumidor se dá através dos serviços que você oferece. Porque o consumidor vai analisar basicamente o seguinte, a qualidade percebida e as associações que ele vai fazer à sua marca. Que associações são essas? Elas podem ser favoráveis ou não. Dessa forma, se você tem um produto robusto, se você tem um serviço de atendimento rápido, de qualidade, onde você tem um bom fluxo, uma boa fluidez, por consequência, a imagem que você vai construir na ponta é muito melhor. E o consumidor ele vai ficar muito mais satisfeito em relação à sua marca. Por isso que o Six Sigma, ele olha tanto para o cliente. Porque ele sabe que a competição está ali na cabeça dele. Eu costumo falar isso com meus alunos, quando eu trabalho a parte de brand equity, gestão de marcas e por aí, que você construir uma marca leva muito tempo, mas para destruir ela é muito rápida. É muito rápido. Quem trabalha aqui no setor privado, setores competitivos, tem que entender isso. Tudo reflete na sua marca. Ou seja, tudo reflete no seu posicionamento competitivo. Então, é fundamental você garantir, no mínimo, processos bem desenhados. Para o seu cliente não ficar insatisfeito, não pela qualidade do produto final, às vezes ele fica insatisfeito porque o caminho, a jornada foi muito ruim. Ah, professor, o que é essa jornada? Vou voltar lá para o exemplo do diagnóstico.
O paciente, de repente, ele foi lá para a clínica e levou 30 minutos para ser atendido. Quando foi atendido, erraram lá no preenchimento do formulário, tiveram que refazer o formulário. Aí depois ele fez o diagnóstico e emitiu o laudo. O laudo pode ser perfeito, pode ser maravilhoso, mas a jornada ao longo do processo não foi maravilhosa. E ele vai sair insatisfeito e vai falar mal da empresa como um todo. Então a gente não pode olhar só para o resultado final, se o resultado ali, o laudo foi bem feito ou não. A gente tem que verificar se toda a experiência, aquela jornada, ela foi adequada, porque isso vai refletir na percepção, ou seja, na imagem que ele vai ter do seu negócio. Então, infelizmente, às vezes as pessoas não têm essa percepção. E aí você destrói, às vezes, a sua imagem rapidamente. Acho que todo mundo aqui já passou por isso como cliente. Às vezes gosta muito de uma marca, às vezes o produto final é bacana, mas toda a experiência foi ruim até o produto final, tá bom? E por fim aqui, o Six Sigma também promove uma cooperação entre as diversas áreas da empresa, tá? Bom, eu acho que esses são os principais benefícios. O restante aqui vocês podem ler com calma. Eu queria dar destaque mais a esse, certo? Outro ponto interessante é que ele também promove mudanças estratégicas, né? Não só operacionais. Também vale a pena falar isso, reforçar. Tranquilo até aqui, gente? Dúvidas, comentários? Tá tranquilo? Bom, acho que sim. É bem fácil, né? Acho que até agora não tem nenhuma complexidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre a medida Seis Sigma, né? O que é isso? O que é esse 3,4 defeito milhões aí por oportunidade? Essa medida, gente, o Sigma, ele vem do alfabeto grego, né? Que simboliza a ciência estatística. E já estudou um pouquinho de estatística, acho que quase todos vocês, né? O desvio padrão. É o bom e velho desvio padrão de uma população. Como a gente está falando de variação, né? A melhor forma de medir variação é através do desvio padrão. E o desvio padrão, ele basicamente se refere à quantidade de variação existente em um conjunto de itens. Se a gente for pegar ali, por exemplo, a altura de todos os nossos, de vocês aqui, dos nossos colegas que estão participando dessa turma, e for medir a altura de todos e rodar um desvio padrão, a gente vai ver que existe uma variação. Em todos os processos existe uma variação. A pergunta que fica a questão-chave é qual é o nível de variação aceitável numa empresa? Essa é a questão. Você precisa estabelecer qual é o nível de variação desejado, qual é o limite superior e qual é o limite inferior. É assim que você vai medir o processo, tá bom? Se ele está tendo uma boa performance ou não. Professor, como é que eu posso entender isso? Vamos pensar na Petrobras. A Petrobras está lá no pré-sal, fez aquela perfuração gigantesca, aí tem aquele sistema de dutos que vai até lá embaixo, quilômetros ali para baixo. Naquele duto você tem uma pressão gigantesca ali dentro. Tá? Alguém mede aquilo. Existe um dashboard dentro da Petrobras, e aquilo é feito até de maneira automática, não precisa ter alguém olhando, mas tem. E ele mede ali a pressão ali dentro, tanto do volume, até vocês podem falar mais do que eu, quem trabalha no setor. As pessoas estão medindo, aí tem os limites, que aquela pressão pode ter, vou inventar um número qualquer, vamos supor que a pressão tem que ser 10, e no máximo 10,3 e no mínimo 9,5, ou 9,7, não importa. Qualquer valor acima disso, acima de 10,1 ou 9,6, está fora do padrão. E isso pode gerar um problema gigantesco. 10% acima, é a tolerância. Que esse 10% pode parecer muito, mas não é, depende da medida que você está usando. Se ultrapassar, vai ter uma anomalia, alguém vai estudar essa anomalia. Porque pode ser só uma anomalia temporária, que depois volta ao normal, ou não. E você acompanha isso direto, 24 horas por dia, você não para. Porque se a anomalia se manter durante muito tempo num determinado perfil, você precisa fazer uma intervenção imediata, que é mexer com os gases, tem várias estratégias aí que você pode adotar para eliminar esse problema. É isso que o Six Sigma faz. Ele faz isso para tudo. Para todos os processos, e foi isso que a GE fez. A GE olhou isso e falou, meu amigo, eu vou medir variação de tudo. Tudo que você possa imaginar. Não só o processo de transformação de produção. Eu vou medir e verificar a variação da maneira como o meu funcionário fala com o cliente, nos processos de venda, nos processos de compra e assim por diante. Um setor de luz, né? Solucionar, exato. Vou ler aqui. Meu chat fechou.
Acima da pressão normal, acende a luz para solucionar, acima de 10% para acontecer falha do equipamento. O sistema de luz é o que a gente chama de Poka-Yoke, lá no sistema Lean, tá? Que é um sistema de segurança. Isso foi criado já há mais de 100 anos na indústria têxtil. Quando há um problema, isso é adotado em tudo, até na fabricação. Até hoje em dia, quando a gente usa o nosso carro, né, quando usa o cinto, acende uma luz. A gente chama de sistema Poka-Yoke. Vamos falar disso mais tarde, inclusive. Muito bem. Essa é a variação que o Six Sigma ataca. Então, dessa forma, né, ao se realizar uma análise de variação de um determinado processo, torna-se possível verificar qual a inconsistência, né, qual o nível de inconsistência entre aquilo que se deseja e o desempenho real do processo. É isso que o Six Sigma faz, gente. E é por isso que a gente tem essa medida Six Sigma. Ela vai ajudar a fazer esse cálculo, tá bom? Muito bem. Qual é a ideia final? Estreitar essa variação o máximo possível, dentro dos limites. A ideia é que você consiga estreitando, para trabalhar mais próximo do alvo, do centro. Assim você consegue ter uma melhor performance. Esse é o grande desafio do Six Sigma. Quando você pega os processos, tem uma variação bem grande. Aí você está achatando essa curva. Quanto mais você achata, você reduz as variações, diminuindo a chance de problemas, de defeitos. Então, é isso que a gente quer fazer. Eliminando até chegar num nível de qualidade ali que você sabe que já está no limite. Não tem muito mais o que fazer entre as variações. Tá? E como é que a gente mede isso? Né? Como é que são feitos essas comparações? Através da curva normal. Uma curva estatística, quem tiver mais interesse em estatística, até acho que vou disponibilizar um manual para vocês. A gente usa aqui a curva normal, que é a curva básica de estatística, a gente trabalha desde Gauss, que é parecida com essa daqui. Essa daqui é uma curva de onde você tem os limites inferior de especificação, temos o limite superior, e aqui nós temos a nossa distribuição normal centrada, nós temos nosso alvo, certo? E nessa parte toda, assim, nós temos as variações existentes dentro do processo, tá bom? O que o Six Sigma faz é exatamente estudar essas variações dentro dos limites impostos para que a gente possa reduzir elas de maneira a ter sempre dentro da média desejada, nessa média aqui, a gente vai estabelecer a média. Aqui nós temos o que nós chamamos de 3 sigma, nessa reta aqui, e nessa outra nós temos o 6 sigma, nessa maior. E eles vão falar, professor, tem uma coisa estranha aqui, porque o valor está 0,001, não foi isso que você falou quando tratou do 6 sigma, porque isso daqui é a curva normal, viu, gente? O que o 6 sigma fez, se eu pegar essa curva e fazer um desvio de 1,5, não estranhe essas nomenclaturas, não se preocupem, tá? Só estou esclarecendo isso para vocês, do ponto de vista mais técnico. Ele pegou essa curva normal e fez um desvio de 1,5, tá? Deixa eu mostrar o desvio aqui na figura, vai ficar mais claro. Essa aqui era a curva normal, ele fez um desvio aqui desse centro de 1,5 para cá e 1,5 para cá. De tal forma que o resultado fosse agora para 3,4 partes por milhão, tanto no limite superior quanto no limite inferior. Ah, professor, o que isso significa na prática? Se a gente fosse usar a curva normal, o nível de rigorosidade era absurda, certo? Era absurda. Então, minimizar um pouco isso, entendendo que todo o processo vai ter algum nível de variação, se conseguir eliminar das elas, então ele foi um pouco menos rigoroso. Ele fez um deslocamento de 1,5 de desvio padrão para cada lado, e aí ficou chamado aqui para chegar a esses 3,4 defeitos por milhão de oportunidade, certo? Então, voltando os slides aqui, esse aqui é a curva normal padrão, que leva a 99,998, ou seja, 0,002 DPMO, é muito rigoroso, e é um rendimento muito difícil de alcançar. E o que o Six Sigma fez foi um deslocamento da média em relação ao valor nominal, porque ele entende que sempre vai existir algum tipo de perturbação no processo. Você não consegue eliminar todos. Então, por que eu vou usar um sistema tão rigoroso se você não consegue eliminar todas as perturbações de um processo? E aí, pensando nisso, eles resolveram instituir um deslocamento, um desvio de 1 sigma e meio. Tá? Quem criou isso foi a Motorola. E a partir desse raciocínio foi que se chegou aos 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Chega aí Essa é uma informação bem técnica a respeito da medida
Seis Sigma, certo? E esse é o padrão que a gente vai usar na nossa disciplina inteira. Quem quiser decorar aí para a vida, 4 Sigma, por exemplo, aqui se refere a um DPMO de 6.210 defeitos por milhão de oportunidades, o 5 Sigma, 233 defeitos por milhão de oportunidades, e o 6 Sigma, 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Professor, as empresas estão em torno da onde? Então, aqui, ó, 3 e 4,5. Não ficou bem no meio aqui, mas tudo bem. 4,5. Está entre 3 e 4,5 na maioria das empresas. Então, se você está numa empresa, por exemplo, que o processo é 3 Sigma, que você mediu, qualquer mudança que você for realizar vai gerar uma melhoria de performance, certo? É assim que você vende o teu projeto. O que a gente faz geralmente nas empresas? Mede, como está hoje o Sigma, para convencer qualquer diretor de melhoria de projetos ou de processo a chegar lá e falar assim, meu amigo, hoje a gente tem aqui uma performance 10. A gente pode, melhorando meio Sigma, um Sigma, melhorar muito o nosso nível de defeitos. Isso é fácil você demonstrar para um diretor, um gerente de negócio, de produto, dentro de uma empresa, tá bom? E aqui nós temos a representatividade num gráfico. De isso, temos o DPMO e a curva, né, que demonstra aqui desde um Sigma, isso aqui é um Sigma, tá? Isso aqui é um Sigma, até o 6 Sigma. É melhor de performance. Então, você pega uma empresa que começa a criar essa curva, você traz aí bom desempenho para a organização. Esse seria o ideal. Seria o ideal, no mínimo, aqui do ponto de vista operacional, tá? E dependendo de operações que você faz, como na área de saúde, tem que estar aqui, ó. Entre esse pé bem próximo, sei se a gente fala em saúde, fala em operações de alto risco, tem que sempre brigar por isso, certo? E aí a gente chega aqui nessa figurinha, que resume um pouco do que eu venho tentando passar para vocês desde o início, tá? O que o 6 Sigma faz? Se a gente for olhar para esses alvos, o que nós temos? Nós temos aqui um processo que, vamos pensar aqui, só para ilustração, vamos pensar que fosse um alvo mesmo de tiros, tá? Todos os tiros aqui acertaram o alvo. A gente pode reparar, ó, todas essas bolinhas aqui acertaram o alvo. Mas acertaram com uma grande imprecisão. Cada tiro foi dado em um ponto diferente, ele acertou um ponto diferente do alvo. Então você tem uma variação muito grande aqui. A ideia, qual é o objetivo de você atirar no alvo? É acertar o centro. O centro, vamos dizer que seja essa parte aqui do alvo. Vamos acertar o centro. Teve um que acertou, outro não, vocês têm uma grande variedade. Olha como fica a curva. E qual é o objetivo do 6 Sigma? É reduzir essa variação, trazer ela mais aqui para o centro, trazer para a média, o mais próximo possível da média. Nesse situação 2 aqui, o que nós temos? Nós temos uma pequena variabilidade, certo? As elas são todas concentradas aqui, mas uma baixa precisão, porque ele quer acertar o centro. Tá bom? Então você tem uma variabilidade bacana, legal, já é menor, porém a precisão está ruim. Você não está acertando bem o alvo, a média que você deveria estar acertando. Tá bom? Está um pouco fora. O cenário ideal para a gente, né, seria o quê? Reduzir essa variabilidade e, ao mesmo tempo, ter uma alta precisão. Pequena variabilidade ou precisão, que seria isso daqui. Então, você pode ver que os pontos tá bem no centro, está um pouquinho mais para cima, um pouco mais para baixo, um pouco mais para o lado, mas está no centro. Isso aqui é algo bem controlável e administrável. Isso é o ideal que a gente busca. Então, a gente parte das análises dessa forma. Então, quando a gente faz um primeiro levantamento do nível de cima da empresa, a gente tenta investigar exatamente qual é o nível de variação que está existindo dentro dessa organização e procurar se aproximar mais dessa realidade. Conseguindo fazer isso, é o cenário perfeito para todos os processos. Ah, professor, vou ter que fazer isso em todos os setores da minha empresa, isso é uma loucura e tal. Não. Você vai fazer isso nos processos-chave, processos críticos de negócio. Quando você mapeia os processos críticos de negócio, aí você tem condições de primeiro implementar ali, porque ali você já reduz um monte de coisa, aperfeiçoa e tudo mais. Depois você vai avançando em alguns subprocessos, processos de suporte que sejam necessários.
Mas o primeiro é atacar os processos críticos de negócio, tá bom? Essa é a ideia-chave. E agora, chegando aqui num ponto fundamental desse primeiro encontro, de overview, dessa visão geral do Six Sigma, para a gente nivelar aí toda a turma, que é o método. Poxa, professor, finalmente, como é que o Six Sigma, como é que a gente aplica o Six Sigma? Qual é o método utilizado? A gente usa o chamado DMAIC, certo? Então, na estratégia Six Sigma, utiliza a melhoria do processo, desenvolve um composto por 5 fases que se chama DMAIC, tá bom? Como é que a gente traduz esses termos aqui? DMAIC significa definir, medir, analisar, melhorar e controlar o processo. Essa é a ideia. Tá? Então, vamos supor que você já tem um processo, você já tem um processo, ele está todo mapeado, já existe indicadores. Nossa, cenário perfeito. É só ficar rodando o DMAIC. Não precisa fazer mais nada. Roda o DMAIC e acompanha o processo, controla. Aqui na fase de controlar, você acompanha. Se verificar anomalias, aí você define qual foi o problema, mede, analisa e assim por diante. Caso você não tenha nada disso na empresa, aí vai ter que aí começa do zero. Processos, definir os processos-chave, definir projetos e assim por diante. E é isso que a gente vai ver com calma em todas as aulas aqui até o final desse módulo, tá certo? Então aqui já temos uma ideia. Então, aqui temos o DMAIC. O DMAIC é o método, é a abordagem empregada para implementar as melhorias dos processos e reduzir os defeitos nesses processos investigados, certo? Alguns de vocês poderiam perguntar, professor, posso usar o PDCA? Você pode usar o PDCA. O PDCA é uma abordagem. O DMAIC é uma breve, na verdade, é uma evolução do PDCA. Eu prefiro particularmente usar o DMAIC, é o que eu recomendo, certo? E é o que as empresas, as multinacionais utilizam. Então, se alguém for tirar certificação, você vai acabar usando o DMAIC. Então, fica a minha dica de dar uma maior ao DMAIC, tá bom? Então, o que o DMAIC faz, essencialmente? O DMAIC define, primeiro, o escopo do projeto. O que é o escopo do projeto? Qual é o problema ou a oportunidade? Certo? São coisas diferentes. Tá? Um problema é um defeito claro que você tem num produto, num processo qualquer, numa atividade que é conhecida. Uma oportunidade, você identificou ali, de repente, no seu sistema de fabricação, implementar algum tipo de abordagem inovadora com a teoria das restrições. Uma oportunidade pode ser lançar um produto novo no mercado, e você vai usar o DMAIC para isso. Então, são formas diferentes de definir o que vai ser feito. Sabe quando que a oportunidade é muito utilizada? Como você estudar estratégia, deixa eu falar brevemente sobre isso. A empresa resolveu fazer uma análise SWOT. Aí, depois da análise SWOT, ela chegou à conclusão que ela tem que reposicionar toda a sua empresa no mercado, o que vai levar a uma série de mudanças. Essas mudanças que foram observadas pelas empresas, através da SWOT, nada mais é do que aquele quadrante que fala das oportunidades. E essas oportunidades podem se transformar em projetos Six Sigma. Tá? Eu até vou falar um pouco mais disso mais para frente, mas só para vocês terem uma ideia. O Six Sigma não é aplicado só para problema. Estou com um problema aqui, Six Sigma. Não. Você pode adotar o Six Sigma também para atacar oportunidades. E essa etapa aqui de definir é isso. Definir precisão. Qual é o escopo do projeto? Seja ele defeito, tá bom? Seja ele oportunidades. Certo? Eu não sei porque eu escrevo aqui, porque não está ajudando nada a escrever. Esse oportunidades ficou horrível, deixa eu ver se eu melhor aqui. Pronto. Vou fazer um treinamento para escrever aqui no PowerPoint. Temos aqui o 2, que é medir. Determinar a localização ao foco do problema. Aqui, gente, é quando a gente mede o sigma, ou usa qualquer outra forma de medir o processo. Target time, tempo de ciclo, lead time, que mais a gente pode usar aqui? Qualquer sistema de medição de tempo também, fora esses que eu citei, pode ser utilizado porque a forma de performance. Então, primeiro se define o escopo e mede. Bom? Então, basicamente, aqui a gente quer medir o tamanho do problema.
independente do indicador que você usa. Você pode usar o Sigma, você pode usar tempo de ciclo, que é bem usual, você pode usar o lead time, working process, eu vou falar um pouco desses medidores no Lean, tá? E entre outros, são os mais comuns que a gente utiliza no mercado, tá? Você pode criar outros. E aqui também, se você não mapeou ainda, pode mapear o processo aqui também nessa fase. Na etapa 3, a gente analisa o quê? As causas do problema. Então, olha que simples o DMake, gente. Primeiro a gente define problema, oportunidade, médio também desse problema, e depois analisa as causas dele. Aí tem um monte de ferramenta que a gente vai ver aqui que pode ser usada para analisar as causas. Depois que você analisou as causas, você vai aqui para o improve, que é a melhoria, tá? Porque é DMake, são termos em inglês, a gente vai para o improve. O improve aqui basicamente é o quê? Avaliar, implementar, melhorar o processo. Aqui você propõe a ação de melhoria. Uma vez que você propôs a ação de melhoria, o próximo passo agora, controlar. Controlar o quê? A mudança que você promoveu, os indicadores que foram utilizados para medir, você vai usar esses indicadores para garantir a continuidade desse processo dentro dos limites que foram criados. Aqui você pode criar os limites. E agora você vai controlar. Isso é o DMake, gente. Isso é o definir, medir, analisar, melhorar e controlar, tá? Que é o define, measure, analyze, improve, control. As traduções básicas aí para quem não tinha identificado, mas não foi traduzido o DMake, tá? Ele é usado dessa forma. Mas vocês sabem que é definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Dentro de cada um desses carinhas aqui, definir, medir, tem um monte de ferramentas, certo? Que vai depender de cada situação. Qual vai ser a nossa meta, então? Começar a trabalhar com essas ferramentas. Como é que eu vou definir um problema? Como é que eu vou medir um problema? Como é que eu vou analisar? Eu vou mostrar algumas ferramentas. Quem já usa algumas pode até trazer aqui para a aula, a gente mostra, a gente usa o que vocês estão adotando aí nas organizações, e com isso, aí eu uso isso roteiro para vocês fazerem uma simulação. E essa ferramenta ela é muito boa para melhoria de processo. Depois você desenhou o processo, ficar usando o DMake é show de bola, facilita bastante o trabalho da organização com o procedimento. Agora, desde que isso esteja no DNA, esteja na cultura da empresa, senão fica difícil. Tem que estar no DNA mesmo, todos pensarem, ter esse conhecimento padrão de DMake, de Six Sigma, e ter essa ideia de melhoria contínua, tá? Então, aqui tem outro resumo disso, né? Definir qual é o problema, medir onde está o problema e quais são os focos, analisar quais são as causas potenciais do meu problema, quais são as possíveis soluções, verificar se a meta foi atingida e como é que eu vou manter esse resultado, tá bom? Então, acho que tem um bom resuminho que vocês podem usar para vocês, quando estiverem aplicando esse tipo de ferramenta, se lembrar cada uma dessas etapas. Eu costumo perguntar para a pessoa qual é a etapa mais difícil, qual que leva mais tempo, existe isso? Geralmente vai gastar muito mais energia, dependendo da sua empresa, nessa fase, às vezes, de medição, porque a empresa nunca mediu e toma tempo coletar dados. A empresa nunca mediu nada, gente. Foi acontecendo naquela minha primeira consultoria que eu falei para vocês. A empresa não tinha nenhuma medida de performance, por exemplo, de nada. De nada, nem de vendas, nem dos estoques, nem dos serviços prestados, eles não tinham. Então, a gente gastou uma energia gigantesca lá na empresa, criando os indicadores e medindo durante 1, 2, 3 meses para ter algum histórico de dados concretos, para poder trabalhar e instituir indicadores. Então, às vezes, pode gastar muito tempo aqui nessa fase de controlar, de medir, desculpa, tá bom? Se não for o caso, a etapa que vai te trazer um pouco mais de problema vai ser ou aqui na melhoria ou de analisar. Mas a melhoria, às vezes, gasta muito mais tempo. Por quê? Porque, às vezes, você leva, dependendo da complexidade, não só o tempo de implementar a melhoria, que às vezes envolve treinamento, mudança de fornecedor, uma série de outras coisas, implementa a melhoria, depois mede se deu certo ou não. Isso toma um tempo, tá? Então, acho que é bom vocês terem essa ideia. Só para ter melhor capacidade de gerenciar, tá bom? O que mais que vale a pena que eu apresentar para vocês dessa fase? Eu disponibilizei para vocês esse material de maneira mais descritiva, todas as etapas do DMake, mesmo que seja um overview ainda. Depois ainda vou dar mais descritivo ainda,
para vocês estudarem e se aprofundando, mas eu achei interessante disponibilizar isso para vocês se aprofundarem um pouco mais em cada uma das etapas. Tá bom? Então, o DMake, por que ele é tão famoso? Ele é famoso porque ele é uma estratégia de ruptura do desempenho atual. Ele sempre ataca de maneira muito severa com os dados e promove mudanças. Então, eu deixei aqui um resuminho para vocês, tá? Então, um dia que vocês forem aplicar o Seis Sigma e quiserem compartilhar isso com a equipe de vocês, eu sugiro usar assim, como, tá bom? Aqui tem a etapa de definir, você vai indicar o problema, definir os requisitos, estabelecer as metas, medir, certo? O tamanho desse problema, analisar as hipóteses causais, que eu vou ensinar vocês como fazer isso, melhorar e controlar. Então, tudo aquilo que eu falei tem um resuminho aqui que eu acho que vocês podem utilizar, que vale a pena. Tem outros, fui indicando, ó, tem vários tipos aí, fiquem à vontade, inclusive com sugestões de ferramentas. Eu não vou me ater agora nisso, porque depois eu vou pegar cada uma das ferramentas interessantes e aplicar nas próximas aulas. Mas tem aí no material. E aí eu tenho um resumo de cada uma dessas etapas, para vocês irem estudando. Mas quando eu começar a trabalhar as ferramentas, fiquem tranquilos que eu vou puxar isso. Eu vou explicar o que é uma característica crítica da qualidade, eu vou explicar o que é desenhar um processo crítico, então fiquem tranquilos, tá? Mas vocês já sabem, né? Vocês já fizeram na disciplina de modelagem, vocês já sabem desenhar processo crítico. Então, quando eu puxar definir, já ganhamos um tempo danado aqui só com isso, tá bom? Então, tem um resuminho para cada uma das etapas, definir. Esse quadro resumo também disponibilizei para vocês para quando vocês forem aplicar projetos, tá? Explicando qual é o objetivo da fase definir, como, por exemplo, definir o problema, oportunidade, avaliação financeira, quais são as principais atividades dentro da etapa definir e quais são as principais ferramentas. Professor, qual é a ferramenta que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou trabalhar com QFD, tá? Não sei se você já tem conhecimento ou não. Carta de projeto, vou mostrar para vocês um pouquinho. Apesar que vocês estão usando a LCC, né? Confere para mim, vocês estão usando a LCC? Já fizeram, né? Isso. Pronto. Então eu uso a LCC, não tem problema. Vou falar um pouquinho de gráfico de Pareto, mapa de raciocínio, já foi uma dessas ferramentas. Então eu deixei um resumo também para vocês usarem na empresa, tá? Se precisar explicar para alguém, vocês não vão ter o tempo que a gente está tendo aqui para explicar todos os 6 sigmas. Eu chegar lá para os caras, vai mostrar o que é DMake, vai falar o que é medir, o que é definir, como está aqui nesse quadro. Vocês vão ganhar bastante tempo, principalmente numa fase de white belt, yellow belt, assim por diante, certo? Então tem todo esse material que vocês podem utilizar, que eu acho que vai ajudar. E aí eu disponibilizei para cada uma daquelas etapas esses quadros resumos, tá bom? Que eu vou retomar eles nos próximos encontros. Vou pegar só a etapazinha de definir, ó, esse quadrinho aqui, gente, como é que a gente faz? Aí eu vou mostrar a ferramenta, como é que vocês devem aplicar no mercado, tá bom? Então, fiquem tranquilos que tudo isso será visto. Quadrinho de análise, melhoria e controle, certo? Para a gente, deixa eu ver se eu tenho aqui o gráfico. Isso aqui eu vou passar rápido, mas eu vou voltar depois, tá? Que são os papéis chaves envolvidos no Seis Sigma. Fiquem tranquilos que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, que são, como é que são denominados os participantes de um programa de Seis Sigma. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é o roteiro Seis Sigma, tá? Que é o que mais me interessa nesse momento. Para a gente ir fechando aí, cumprindo com o nosso cronograma de hoje, professor, como é que eu posso iniciar a implementação de um Seis Sigma e eu começo por onde? Essa é uma pergunta recorrente. E para isso eu trouxe para vocês aqui, nessa parte do material, um negócio chamado roteiro, certo? Roteiro de implantação do Seis Sigma. Por que eu estou disponibilizando isso? Porque as pessoas acham que eu só posso usar o Seis Sigma para melhorar processo. E não é bem por aí, tá? O Seis Sigma ele tem outras opções, tal como estas. Transformação de negócio, melhoria estratégica e solução de problemas. Nós temos essas 3 opções. Na maioria das vezes,
as empresas adotam o Six Sigma para solução de problemas. O que está certo, gente, não tem problema. Você pode adotar só para isso. Surgiu o problema, ataca o DMake. Ótimo. No entanto, você também pode usar para transformação da organização, tá bom? E isso é um ponto importante, porque às vezes você precisa mudar o teu negócio. O teu negócio não está funcionando, tem que mudar o business. Você pode usar o Six Sigma para isso, tá? Só a título de exemplo do que eu quero passar aqui para vocês. Então, nós temos as 3 opções: transformação de negócio, melhorias estratégicas ou solução de problemas. O que seria essa ideia de transformação de negócios? Vamos pensar num exemplo bem clássico da gestão, da administração, que são as Havaianas. As Havaianas, talvez muitos de vocês não são dessa época, mas lá no final da década de 80, de 90, a Havaiana, gente, era um produto que você encontrava numa ilha, uma caixa de lá, com um monte de Havaianas, uma em cima da outra, aquela branca e azul, branca e uma em cima da outra. Tudo misturado ali, os tamanhos. Era um negócio barato, de baixo valor agregado. Eu lembro nesse período, quando eu morava em São Paulo, as pessoas não compravam Havaiana. Era bem pequenininho, lá andando pelo supermercado. O que as pessoas faziam? O cara pegava lá a Havaiana, tirava de cima da caixa, daquela ilha, colocava, pegava, jogava da caixa embora, de tão assim, baixo valor agregado que esse produto tinha na mente das pessoas. As pessoas levavam embora as Havaianas. O supermercado não tinha controle sobre isso, era um negócio inacreditável. As Havaianas olhando para isso, falou: meu amigo, não faz sentido eu continuar num business dessa forma. Como é que eu vou manter um crescimento com esse desperdício, roubo de produtos? Era um produto sem valor na percepção do cliente. Foi quando ela passou, primeiro, por uma mudança de concepção mercadológica profunda. Ela olhou para o seu negócio e falou: eu preciso me reposicionar. E foi o que ela fez. Ela falou: bom, eu vou deixar de ser um produto de baixo valor agregado, focado em margem. O que é isso? Produzir em grandes volumes, disponibilizar nos atacados, nos grandes atacados, e o cara pagar um precinho baixinho. E eu vou focar agora nesse meu produto como acessório. De repente, as Havaianas, eles pensaram: pô, isso aqui podia ser um acessório. E como assim um acessório? O cara, na verdade, ele é como se fosse uma bolsa, um cinto, a pessoa usar de acordo com a roupa que ele vai usar, ou o local que ele vai se deslocar. De repente, o cara assim: não, se for para um shopping, eles usam um tipo de Havaianas, se ele ficar em casa, é outro, se ele vai para um lugar, tentar colocar as Havaianas num contexto diferente na sociedade. E não só um produto de baixo valor agregado que você vai usar ali escondido, ou em casa, ou sem muito valor. Então, quando eles mudaram a concepção do negócio, isso mudou a empresa inteira. Isso é o bom e velho planejamento estratégico. Eles fizeram o planejamento estratégico, fizeram análise SWOT, fizeram análise ambiental, que é fundamental, porque é a partir da análise ambiental que você identifica as tendências de mercado, e ela percebeu que a tendência era essa: um cliente que desejava produtos mais personalizados, produtos mais variados, que atendesse demandas diferentes da sua vida, e traduziu isso para uma nova identidade organizacional. Ela saiu dessa ideia de massa focada em produtos baratos e foi para um produto de maior variedade. Ainda pensando na massificação, mas com maior variedade. E essa mudança de concepção de posicionamento de mercado promoveu uma mudança forte na estrutura de produção, nas operações, no marketing, de tudo da empresa. E como é que você promove todas essas mudanças para se adequar a essa nova lógica de mercado? Através do Six Sigma. O Six Sigma pega esses projetos, implementa todos eles, executa. Por isso que a gente diz que o Six Sigma ele também tem essa função de transformação do negócio e não apenas de ficar resolvendo problemas. Só que quando você se propõe a transformar o negócio, você vai além do DMake. Você tem um trabalho anterior. Tem que fazer a análise ambiental, tem que fazer a SWOT, rodar o Balance Scorecard, tudo isso tem que ser feito antes. E depois que você lançou isso,
o resultado do planejamento estratégico, que são as iniciativas estratégicas, serão transformadas em projetos Six Sigma. É um casamento perfeito. E é o que a maioria das empresas fez, foi o que a GE fez, mais de uma vez, quando ela mudou sua concepção de mercado. Então, é muito interessante a gente olhar dessa forma, como é possível, né, você implementar. Então, as Havaianas mudou o produto, de repente o produto passou a ser um acessório, né, você tinha de vários tipos, várias estampas, e associaram a marca a contextos. Se vocês forem voltar no tempo e olhar as propagandas, era o cara usando a Havaiana no shopping, era o cara usando a Havaiana no supermercado, era usando a Havaiana na praia, numa festa, em diversos contextos diferentes, com produtos adaptados a essas realidades. E associaram a marca a pessoas, celebridades conhecidas, que endossaram essa nova percepção. E no momento que elas criaram esse novo posicionamento na mente do cliente, as operações internas da fabricação tinham que atender essa lógica. Então mudou tudo. Mudou a forma de comunicação com o cliente através da propaganda, mudou toda a forma de fabricação, porque tiveram que agora acrescentar variedade, coisa que não existia. Isso virou um projeto Six Sigma. Tiveram que mudar os fornecedores, isso virou um projeto Six Sigma, um sistema de compras. Então você é um projeto para a fábrica, é um projeto para o marketing, é um projeto para o sistema de compras, e isso transforma em vários subprojetos. Você pode mudar uma empresa inteira só pensando dessa forma. E várias organizações passaram por esse processo. Eu dou o exemplo das Havaianas, mas poderia falar da Copenhagen, poderia falar da IBM, da TAM, e várias outras empresas que hoje são exemplos de uma implementação bem sucedida desse raciocínio. Pode estar com problemas no mercado hoje, mas quando fizeram no início da década de 2000, ali entre 2000 e 2010, foram mudanças, né? A Havaianas foi antes, um pouco antes, mas mudanças ali bem interessantes. Então, o que a gente vai fazer aqui é focar muito mais nessa parte de solução de problemas, tá bom? Porque é o que o nosso tempo permite. Mas se alguém se interessar, eu posso discutir um pouco mais sobre essas partes, porque eu não quero ser redundante. Como vocês já falaram muito sobre estratégia na outra disciplina, não faz sentido. Eu quero que vocês pelo menos façam essa conexão entre o que foi visto ali de desenvolver uma concepção estratégica e como traduzir isso em projetos Six Sigma. Então, se vocês viram ali tudo sobre SWOT, Balance Scorecard, e a gente sabe que lá no final do Balance Scorecard, na parte do scorecard mesmo, você tem as iniciativas estratégicas. Essas iniciativas estratégicas se transformam em plano de ação, que são os projetos Six Sigma. Tá bom, gente? Então, todos esses projetos que saíram, todas as iniciativas estratégicas lá do seu planejamento, eles se transformam em projetos Six Sigma. Essa é a ideia de quando nós trabalhamos com transformação de negócio, certo? Se você não tem planejamento estratégico, não fez balance scorecard, não tem iniciativas estratégicas, não tem problema. O teu projeto Six Sigma, ele pode nascer de problemas. Problemas que você teve de reclamações de cliente, problemas que foram identificados pelos defeitos, problemas que foram identificados de outra forma, tá bom? Então, olha só, você pode usar de diferentes formas e promover mudanças da mesma forma. Aí vai depender do caminho que você pode percorrer na sua empresa. Eu, particularmente, gosto muito de implementar o planejamento estratégico, fazer o balance scorecard e os projetos nascerem daí, quando eu estou mudando a empresa. Né? Quando a empresa não tem nada, eu também faço isso. Quando a empresa já tem algum nível de estrutura, aí você pode ir para uma solução de problemas. A gente já fez projetos desse tipo, por exemplo, tem projetos bem interessantes até no setor público, nos TJs, aliás, TRTs fazem isso também no Brasil, Ministério Público, algumas prefeituras, secretarias de Minas, São Paulo, têm implementados vários projetos dessa natureza. Então, a gente tem visto isso e tem sido bem interessante essas experiências nessas organizações, tá bom? Então, acho que é isso, gente. O que eu tinha de mais importante para passar hoje aqui para vocês de esclarecimento do overview a respeito do Six Sigma era esse. Eu espero que tenha ficado claro. A ideia que até o professor Marcos passou a trabalhar mais ou menos nesse horário, entre as 19 e 21 horas, até porque mais do que isso fica muito pesado para a gente assimilar.
Mas com alguma dúvida, gente, dessas ideias, vocês querem fazer um comentário, por favor, vamos aproveitar esses minutos finais aí para conversar um pouco e esclarecer, de repente, o que não ficou ainda muito evidente na minha fala. Fique à vontade, viu, gente? Sei que eu dei pouco espaço para vocês falarem hoje, mas nas outras aulas eu ofereci mais oportunidades. Tranquilo? Amanhã eu vou focar no Lean, certo? Hoje eu falei mais do Six Sigma, dei essa visão geral. Amanhã eu quero fazer o mesmo com o Lean. O Lean merece um pouco da discussão, falar um pouco do sistema Toyota de produção, falar do Just-in-Time, resgatar uma série de aspectos nesse sentido, para a gente fortalecer esse casamento entre as duas abordagens, e aí, a partir da próxima semana, pegar esse DMake e aí começar a trabalhar as ferramentas de definição, medição e assim por diante, certo? E aí, na semana que vem, eu ensino a vocês a fazer a medição do Six Sigma, que eu ainda não fiz isso, mas eu vou fazer isso nessa fase de medição aqui, tá? Vou falar aqui. Pergunta aqui interessante, boa pergunta. Não falei nada sobre isso. Qual é o lado negativo do Six Sigma? Ele depende do nível de aplicação que você for empregar, ele é complexo. Ele pode se tornar complexo e você não conseguir adotar ele nas empresas, tá? Essa foi uma dificuldade que a gente teve em algumas organizações. Por exemplo, você vai no chão de fábrica, começa a falar de Six Sigma, começa a falar um pouquinho de estatística, às vezes você não consegue empregar esse tipo de raciocínio. Por isso que as empresas acabam usando muito mais o Lean, certo? Então, por exemplo, um projeto, não, Bev, por exemplo, tiveram muita dificuldade no início, porque boa parte das pessoas, mesmo no chão de fábrica, a gente tem um conhecimento básico de algumas coisas de matemática ali, e você tinha que passar por um certo treinamento. Isso para a indústria especificamente, viu, gente? E a gente não conseguia chegar no nível que a gente desejava. Então, a gente não conseguia implementar o Six Sigma da forma que a gente queria. Às vezes, um pouco mais complicado, que exigia aquela problemática. Então, o Six Sigma, conforme você vai evoluindo ele dentro do Green, para o Black, para o Master Black Belt, se você não tiver uma equipe bem treinada, talvez você não consiga implementar ele. Mas eu vou mostrar uma forma de implementar o Six Sigma, se é necessidade de estar adotando sempre essas ferramentas mais específicas, assim, mais complicadas, tá? Mas o grande lado negativo dele é esse. Essa necessidade de um nível de qualificação muito alto de toda a equipe, que na área de serviço é mais fácil conseguir. Na área da indústria, nem sempre. Por isso que a GE montou uma universidade. Montou uma escola que treinava todos os funcionários, para garantir que existia um diálogo na mesma língua ali. Foi por isso que ela foi bem sucedida, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Então, requer. Geralmente, quando a gente implementa o Six Sigma nas empresas, tá, a gente faz esse treinamento. Quem precisa ter um nível básico de conhecimento, ele só aplica aquilo e faz treinamentos mais robustos para nível gerencial, que precisa ser pelo menos um green ou um black belt, tá bom? Então, esse é o lado negativo. É por isso que vem o Lean. O Lean ele vem contrabalancear esse lado negativo. Ele traz esse outro olhar mais simples, de como promover mudanças sem essa robustez toda, esse aparato que o Six Sigma traz junto com ele, tá certo? Aí tem essa vantagem, essa combinação tem esse benefício, certo? Espero que tenha esclarecido. E aí, gente, mais uma coisa, falem, fica à vontade. Tranquilo? Mais nada. Deixa eu parar a apresentação aqui. Bom, pessoal, a mensagem que eu vou passar hoje, então, era essa. Eu acho que foi bem proveitosa aí nosso diálogo. Eu vou depois disponibilizar essa aula que foi gravada, para quem quiser pegar alguma informação, retomar de alguma forma, fique à vontade. Amanhã teremos o nosso encontro no mesmo horário, às 19 horas. E vou disponibilizar o material do Lean também. Eu já fiz as adequações, os alinhamentos que eu acho que são importantes. Vou disponibilizar e a gente volta às nossas discussões. Quem puder dar uma lida no material, fique à vontade. E as dúvidas que surgiram,
a partir de amanhã, hoje à noite, quando forem dormir aí, de repente surge alguma questão, ou durante o dia, a gente vai trabalhando, tá bom, gente? Então, vou encerrando por aqui. Eu desejo a todos um resto de noite, né? Um bom descanso. E até amanhã, pessoal. Até mais. Até amanhã a todos. Boa noite.